Ok, dando sequência então, eu vou explicar para vocês qual é a forma de escolher o melhor microfone para vocês poderem estar utilizando na bateria. Mas antes de você escolher o melhor microfone, você precisa entender sobre microfones. Você precisa saber as características técnicas de cada microfone, como que você vai escolher esses microfones para estar utilizando na bateria, para estar utilizando na captação de instrumentos de sopros, violão, enfim. Cada equipamento, cada instrumento, ele merece um bom microfone. Você não pode comprar qualquer microfone, você tem que comprar um microfone específico para aquilo. E a nossa videoaula, desde quando nós começamos a falar sobre microfones, nós temos enfatizado que os microfones têm o poder de mudar o timbre do som. Isso é uma verdade, porque cada microfone tem a sua resposta de frequência. Cada microfone tem o poder de alterar o som captado por ele. Se você microfona uma guitarra, se você microfona um instrumento de metal, backing vocal, no caso aqui nós estamos com a bateria. Então, nós estamos usando um microfone especificamente fabricado para poder utilizar na captação do som da bateria. Se você conhecer as especificações técnicas do microfone, nível de distorção do microfone, resposta de frequência, enfim, e ângulo polar, você vai ter exatamente condições de captar o som dessa bateria, mantendo o som original das peças, sem que o microfone faça qualquer tipo de alteração no som, quando no momento que for captado por ele. Então é importante você conhecer microfones. Não basta você só ter microfones e comprar microfone porque é mais barato. Isso não existe. Na verdade, você tem que ter microfones bons, instrumentos bons e equipamento de áudio bom. Assim você tem um setup de coisas boas, que é lógico, tudo que é bom hoje ele custa um certo dinheiro. Bom, então, eu quero explicar para vocês como é que funciona justamente o posicionamento desses microfones e como que você vai poder utilizá-lo de acordo com a característica técnica desse microfone. Na tela do seu vídeo você vai estar vendo aí a resposta de frequência do TGI 50D. Aí na tela está aparecendo aí a resposta de frequência do microfone. Vocês podem notar aí que ele não é um microfone flat. Existem algumas regiões de frequência que nós temos que trabalhar para que nós possamos aproveitar o máximo de rendimento do microfone. Existe aí nesse gráfico de resposta o que nós chamamos de área útil do microfone. Ou seja, a região que ele capta sem você precisar ficar realçando coisas. Ah, põe grave, põe médio, põe agudo. Vai colocando um monte de coisa, daqui a pouco o som fica totalmente embolado. E essa não é a ideia, porque quando você capta o som, a ideia é você fazer o mix, é você misturar os sons da bateria, peça por peça, e depois você misturar o som da bateria com o contrabaixo, com a guitarra, com os outros demais instrumentos, para que você possa ter uma inteligibilidade sobre o áudio que você escuta, bem claro, bem nítido, bem fácil. Caso fique embolado é porque alguma coisa está errada. Aí não adianta você colocar a culpa no lugar. E nem adianta você colocar a culpa no instrumento, e muito menos no músico, né? Que a maioria das vezes quem leva a culpa é o músico. Não, a culpa está em você mesmo, que fez uma escolha muito ruim do microfone e que você não soube exatamente escolher o microfone bom para aquele determinado tipo de aplicação. Bom, no caso desse microfone, como nós estávamos falando, ele tem uma resposta de frequência que ele permite você poder utilizar esse microfone na bateria, que ele permite você utilizar esse microfone em outros lugares. Pelo fato dele ser dinâmico, ele suporta bem o nível de pressão sonora produzido pelos tambores, mas desde que você tenha um bom posicionamento, que você consiga colocar corretamente os microfones posicionados nas peças da bateria, aproveitando o máximo de isolamento que o microfone oferece pelo seu ângulo polar. Neste caso, esse tipo de captação, neste tipo de posicionamento está errado, porque o microfone está apontado de uma maneira certa, mas porém ele está com o corpo não dando isolamento para o tambor, no caso o tom 1 aqui, o tom 2, perdão, né? Tom 2 e tom 1. O ideal é você pegar o posicionamento do microfone a 2 dedos da pele, certo? Imagine que esse microfone ele fosse uma lanterna, né, que você precisava iluminar. Aonde você apontar o microfone é onde ele vai captar, porque o eixo de captação dele, nós precisamos observar, o eixo de captação depende do ângulo polar. Você tem cardioide, como você pode ver o gráfico na sua tela aí, você tem o supercardioide, você tem o hipercardioide, né, e você tem o omnidirecional. Uma dica,
esse último que eu disse dele agora, ou seja, o omnidirecional, ele não serve para você utilizar ele em som ao vivo. A não ser que você vai gravar, a não ser que você vai colocar esses microfones para a plateia, para quando o músico, né, ou o artista usar um earphone, você puder captar o som da plateia, você poder captar o som da plateia, melhor dizendo, e assim o artista poder estar interagindo com a plateia. Muitas vezes quando nós vemos o artista tirando o fone de um lado, o fone do outro, é que ele quer ouvir a plateia. Então os técnicos, né, os operadores de áudio erram quando vai usar earphone pelo fato de não colocar os microfones de plateia. É importante ter microfone de plateia, ainda mais se o artista usa earphone. Então tem que ter, é uma obrigação para quem for utilizar ou numa dupla sertaneja ou num artista solo, você ter os microfones que vão fazer esse trabalho. Então não se esqueça, não se engane, você tem que ter microfone de plateia. Bom, voltando aos nossos aqui, na captação da batera, a altura está ideal, o posicionamento de captação e direcionamento do microfone estaria errado, porque nós temos que apontar aqui para o centro, aonde o batera mais bate, né, onde ele toca com a baqueta, onde ele toca os instrumentos, e essa posição do microfone está errada. Não faça isso, porque você não vai conseguir o isolamento que você precisa. Então, as melhores captações, as melhores formas de você utilizar quase 100% das características técnicas do microfone é quando você posiciona de uma maneira aonde você vai dar as costas, né, do microfone para o instrumento. Por quê? Esse microfone, no caso, ele capta o quê? Ele capta 130 graus. Porque o eixo de captação do microfone, ele é o quê? Ele é um cardioide. Se você notar na sua tela aí, o cardioide, ele tem 130 graus de isolamento. Então, você sempre tem que posicionar o microfone com esse eixo de 130, né? No caso aqui é o 0, na boca do microfone. Na lateral aqui seria 90. Entre 0 e 90, nós temos o eixo de captação de 45 graus, que pertence aos microfones hipercardioides. Mas os microfones hipercardioides são os melhores para captação de instrumentos assim, caso você não queira muito vazamento, né? Hoje a concepção de captação mudou muito da década de 70, desse período lá de trás, para o período atual. Porque hoje se gosta muito, né, de captar o som da ambiência, da sala, né? Perdão, isso era antigamente. Hoje é o som do instrumento, é mais isolado. Então as pessoas não gostam muito de captar o som da sala. Então por isso que se coloca outros microfones para fazer esse tipo de captação. Mas, no caso, esses microfones estão agora posicionados corretamente. 130 graus, um dando as costas para o outro, o máximo que você puder, sempre apontando para onde o músico vai tocar, e aí você pode ter aqui mais ou menos um palmo. Existem outros tipos de microfone, que são os microfones de clamp, e aí eles são posicionados também da mesma forma, um microfone dando as costas para o outro. E o posicionamento é feito com o Gozeneck, igual esse que está na tela aí, que seria o antigo Opus 88. Ok? Então é interessante você aprender a posicionar o microfone corretamente para tirar o máximo de rendimento do instrumento. Assim é com a caixa, assim é com os tons, e assim são com os tambores, o surdo, né, e o outro tom 3 aqui. Tá dada a dica para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse trabalho. E eu espero que com essas dicas vocês possam tirar o melhor som que vocês tiverem aí, o máximo possível, utilizando as regras de ângulo de captação dos microfones em relação aos instrumentos.